Cara, não é brincadeira isso aqui. Isso aqui é muito diverso, isso aqui tem muitas realidades. Então, por isso que uma pessoa carente não pode ser presidente. Você concorda comigo nesse sentido? Mas depende do que você chama. Primeiro assim, o cara tem que convencer. Primeiro, uma pessoa não consegue 60 milhões de votos se ele não conhecer o Brasil. Sim. É muito difícil. O cara convencer as pessoas a votarem nele. Se ele não Depende tiver... um pouco do discurso, porque ó... Pô, ele precisa... Na verdade hoje em dia mudou um pouco, hein, eu acho. Porque a internet meio que mexia fez... nesse jogo a aí. internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro Trump também. conhece os Estados Unidos? O Trump conhece os Estados Unidos de cabo? Conhece porra nenhuma. A verdade é que ele tinha uma máquina na internet, Sim, tinha mas um ele é nome rico. muito grande. Exato. Mas pelo teu argumento, ele sendo rico, ele conhecia alguma coisa. Eu tô dizendo exatamente o contrário. Eu tô Não, dizendo que... o meu argumento da riqueza Ele não é é bilionário. questão de conhecer ou não. É questão que, pô... E eu acho que talvez até seja um argumento falho nesse sentido, porque é que uma pessoa pobre, que é miserável mesmo, que não teve a oportunidade de estudar, ou que não teve a oportunidade de conhecer não só o Brasil, mas o mundo, Mas essa você vai pôr ela pessoa... numa posição de poder foda, não é querendo denegrir o caráter da pessoa por ela ser pobre. É só denegrir a competência dela por ela. Porque a gente precisa de pessoas que conhecem realmente. Pô, se for pôr o cara pra gerar uma multinacional, que o Brasil é uma multinacional, uma empresa gigantesca, se for para pensar dessa forma. Não vai pôr um cara despreparado nessa parada. Se bem que a gente pôs. Mas ele não vai pôr, né? A gente põe mais de uma vez. Mas a gente não vai pôr, né? A gente capricha, né? Cara, é o que eu te disse. A democracia, sobretudo quando um país está em crise e quando a crise foi potencializada, porque não se engane, a crise que nós estamos vivendo foi potencializada pelas próprias forças políticas. Interessava. A crise que foi gerada foi uma crise que existiu, mas foi uma crise potencializada. Ela não precisava ser do tamanho que... É que eles queriam tirar o PT, de todo Queria forma. tirar o PT, achavam que ia ser, pô, se não tirar esses caras na marra, Vai virar Venezuela. ninguém vai tirar o Lula do poder. Se deixar ele concorrer em 2018, ele ganha a eleição e provavelmente ganharia mesmo a eleição. Sei. Tenho minhas dúvidas. Mas ele seria mais. Desculpa falar, mas seria um candidato mais forte que você, não? Mas é evidente que seria. Tanto é que eu era advogado dele para ele ser. Hoje em dia você ainda é? Pra ele ser. Porque agora ele foi inocentado, não? Ele foi Não, pelo menos. O PT tá totalmente unido em torno da figura dele. Mas assim. Tu fica feliz e fala, graças a Deus, não vai ter que ser eu que vou ser o candidato Não, dessa cara, vez. eu gostaria muito de ser presidente da República. Você Eu não acha vou legal? mentir. Não, porque vê bem, você foi prefeito, foi ministro, foi. Sabe, você fala, pô, eu tenho. Know-how. Eu saberia o que fazer, entendeu? Então, eu tenho um projeto na cabeça, eu tenho um país na cabeça, né? E é óbvio, você perguntar para um político se ele quer ser presidente da República, vai dizer que sim, pô. Então ele vai estar mentindo. Claro. Você vai perguntar para um cardeal se ele não quer ser papa. Você perguntar pro Vai dizer futebol que se quer. quer ser o maior artilheiro da Copa? Claro que quer quer. dizer, é natural, como você tem um podcast aqui que quero ser o bombou, maior, e você quer sim. subir mais Sim, ainda. sim. Então, é natural querer as coisas. Claro. Agora, você tem que saber ter um momento, né? Eu não era nem para ser vice na chapa do Lula. Quem que era pra ser? Eu cheguei eu pessoalmente batalhei muito pro Jacques Wagner, governador da Bahia, ser o vice do Lula, que era o que o PT queria, e ele não aceitou. E quando o Ciro se reuniu comigo e chegou a mencionar que o sonho dele era me ter de vice na chapa, eu falei, para você ser presidente, você vai ter que ser vice do Lula. Porque só se ele for impedido que você vai poder representar esse campo. E ele não topou. Então aquilo foi uma conjuntura muito específica. É obviamente que, como deu certo, num certo sentido, eu não ganhei a eleição, mas eu fui para o segundo turno com 13 candidatos. Só foi 2 para o segundo turno, eu e o Bolsonaro. É que o PT é muito forte no Brasil, né? O PT é forte, mas não é... Sim, modéstia à parte, não é só o PT, porque se você botar um candidato... O PT teve 1 milhão de candidatos a prefeito, a governador e tal. Eu acho que deu um pouco certo, deu uma liga boa, né? Tanto é que foi uma campanha bonita, sobretudo no segundo turno. Eu, me emocionei muitas vezes, pela liga, né, que acabou dando. Então é natural, pô. Se o Lula não pudesse ser, eu falei, não, eu acho que o Lula tem que ser, porque eu conheço os processos que foram anulados, e aquilo lá é ridículo. Os processos são ridículos? Ridículo. Os de Curitiba, ridículo.